E aí, galera, Botafogo volta a vencer pelo Campeonato Brasileiro, venceu a equipe do Fluminense no Maracanã, né? Vitória com autoridade. Parece que o Lúcio Flávio acertou a equipe do Botafogo, né? Ele voltou os caras que estava barrado com o Bruno Lage e parece que surtou efeito. A equipe do Botafogo venceu por 2-0, né? E agora a equipe do Botafogo chega a 55 pontos. Nesse momento, né? Bragantino 46 pontos. Tá a 9 pontos atrás do Botafogo. O Botafogo parece que tá se encaminhando muito bem, né? Porque o Palmeiras perdeu, o Grêmio perdeu, Flamengo empatou e Bragantino tá empatando. Praticamente o Botafogo tá encaminhando o título do Campeonato Brasileiro. Só manter regularidade a cada 3 jogos, no mínimo perder um jogo, Botafogo vai ser campeão brasileiro. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o jogo do Botafogo. Correram, mas não estavam com a mesma aplicação, com essa mesma intensidade de jogo que o Botafogo entrou buscando, né, dar uma resposta depois da saída do Bruno Lage. Foi nítido isso. E aí eu já respondo, não tem nenhum porquê de não manter o Lúcio Flávio com o Joel Carli. Os caras conhecem o grupo, estão lá e voltaram ao modelo do que o Luiz Castro construiu no time, principalmente no primeiro turno. A gente vai até mostrar agora, para ilustrar o teu comentário da importância do Lúcio Flávio. E, evidentemente, os caras gostam do Lúcio Flávio e do Carli também. Ao fim do jogo, os jogadores festejando o resultado, comemorando o resultado com a comissão técnica. Estão ali os dois, o Lúcio Flávio de camiseta azul e o Carli com a camisa escura, ali com a camisa preta da comissão técnica. O pessoal se abraçando entre si, da comissão. E também o cumprimento dos jogadores, pessoal também do Fluminense. Aí esse bom perdedor também ali dando um abraço no Lúcio Flávio, que tem uma história legal como atleta no futebol brasileiro. Atuou em muitos grandes times do futebol brasileiro. Tá ali o Marcão também, que vai cumprimentá-lo na sequência. Essa é uma boa sinalização, né, de como as pessoas gostam, de quando as pessoas gostam do cara, né, Praça? Eu joguei com o Lúcio no Curitiba. Um cara muito gente boa, muito do bem. E ainda mais, o Plirra, a gente entendendo a dinâmica da saída do treinador anterior, né? Como foi. Então, assim, isso diz muito. E, assim, e às vezes, cara, em determinados pontos, o Botafogo já tinha um time bem estruturado, né? O Botafogo começou o campeonato muito bem e as pessoas com uma certa surpresa, eu também, né? Em relação ao desempenho do Botafogo. E aí começou-se a observar mais o Botafogo e via-se que ali tinha um padrão, tinha um time confiável. Porque as pessoas, não, agora o Botafogo vai derrapar, agora o Botafogo vai derrapar. Então se criou um padrão e uma consistência de jogo muito grande. O que se perdeu. Agora com a retomada do Lúcio Flávio ou do próprio Caçapa quando teve, se traz muita coisa daquele início do Botafogo. Porque, assim, a gente tem que ter a serenidade, tempo para trabalhar, para mudar alguma coisa é muito difícil. Porque as ideias no futebol tu tem que assimilar, ainda mais quando são ideias que mudam muito. E os jogadores do Botafogo me parecem que se sentem muito confortáveis com o Lúcio. Então isso por uma reta final de campeonato, em que tem poucos jogos. Tava dando certo, né, Praça? E que tem poucos jogos. Dando certo, você vai mexer. Então, assim, tem poucos jogos, não tem muito o que fazer, cara. Vai ter data FIFA agora, mas o Lúcio deve fazer o quê junto com o Carli? Deve fazer a fórmula que vinha dando certo e já foi provado que a outra não dava, né? Porque a queda de rendimento e de pontuação do Botafogo foi muito acentuada. Então, assim, é um bom sinal, mas sempre fica aquela dúvida de como vai ser gerido isso pela diretoria do Botafogo. O Botafogo, Nath, já viveu o seu período de oscilação no campeonato. Todo mundo diz que pelo menos um período desse todo mundo tem, todo time tem no Campeonato Brasileiro, um campeonato longo, 38 rodadas. Se estende praticamente a temporada inteira. Isso deve criar uma casca, um ensinamento para o time, caso ocorra outro momento de instabilidade nesses últimos 12 jogos, a coisa ser contornada com menos dificuldade, né? A gente olhando de fora, depois os meninos, até o Zinho e o Praz podem responder melhor, porque vivem isso interno, né? Como é a cobrança quando se abre um primeiro turno da forma como o Botafogo abriu, nos jogos diretos, conseguindo vitórias espetaculares, apenas uma derrota tinha sido contra o Flamengo, e aí já no início do segundo turno, mas era a resposta imediata para o Botafogo nessa partida. Então, o Botafogo consegue, hoje, ter talvez uma tranquilidade maior para uma data FIFA,
depois de ter dado essa resposta, e olhar para a gordura que tinha feito no primeiro turno e saber que pelo menos por agora fica com 10 pontos na frente ali, ainda tem o Red Bull Bragantino para jogar. É importante para a confiança, é importante para uma sequência e é importante para o que pretende o Botafogo a voltar a ser campeão desde 1995. Uma informação do Grenal, que vai ser assunto mais para frente. O Renato Gaúcho já avisou através do Departamento de Comunicação do Grêmio que não dará a entrevista coletiva normal ali pós-jogo. Não sei exatamente o motivo, imagino que seja alguma coisa relacionada à arbitragem. O auxiliar, o Alexandre Mendes, e o presidente Guerra que vão falar. Então tenho quase certeza que é motivado pela arbitragem. Mas voltando ao Clássico do Rio de Janeiro, a vitória do Botafogo, agora falando um pouquinho de Fluminense, Zinho, lógico que o Fluminense joga a sua temporada no comecinho, na primeira semana de novembro, na decisão da Copa Libertadores contra o Boca. Embora já tenha levantado um troféu em 2023, o Campeonato Carioca, jogando muito e goleando o Flamengo. Zinho, levando em consideração, é até estranho perguntar isso, a gente recordando de como se deu a classificação épica do Fluminense no meio da semana. Mas o recorte final da temporada do Fluminense causa algum tipo de preocupação? Não tanto o jogo de hoje, que ainda se levou muito para campo o que aconteceu no Beira-Rio, mas tem muito ajuste a ser feito para esse jogo do início de novembro, para nesse jogo correr tudo bem? Eu acho que sim. Acho que, assim, perder o clássico para o líder do campeonato, da forma que o líder jogou, se comportou, é um resultado que acontece, normal, né? O que me chama a atenção é que o Fernando Diniz, o que aconteceu na semifinal contra o Inter, o que aconteceu no jogo de hoje e que provavelmente mais 2 jogos, se não me engano, terão até esse jogo contra o Boca, ele vai ter que ter uma definição. Vai jogar com o Ganso ou com o John Kennedy? Se lembrar que no jogo contra o Inter, no segundo jogo, ele começa com o John Kennedy no banco. No segundo tempo, o garoto entra. Não é nem o Ganso que sai. Mas no jogo, ele começa com os 2. E eu acho que o time fica muito, muito, muito vulnerável. Porque é um time que já tem 2 laterais que apoiam muito, Samuel Xavier e o Marcelo. E pelo que a gente enxergou do Boca Juniors contra o Palmeiras, é um time que aposta na transição ofensiva. O Barco do lado esquerdo, o Medina pelo lado direito, com o Cavani que flutua até mais e o Merentiel ficava mais na frente. Não sei se vai ser essa formação que o Almiron vai levar para o jogo, mas provavelmente, né, é a que levou o Boca à final e que deu certo, que tem a melhor defesa da Libertadores. Então, não acredito numa mudança do Boca Juniors. E o Fluminense, o Diniz, vai ter que enxergar muito isso. Vai jogar com esse time tão exposto num jogo único, são 90 minutos. Um erro é fatal para você jogar fora uma conquista. Eu acho que ele vai ter esses 2 jogos, esse período da data FIFA não, porque ele vai estar com a seleção brasileira. Mas o seu auxiliar, né, que é competente, vai estar trabalhando, mas muitos jogadores vão sair, inclusive 2 vão para a seleção brasileira com ele, o André e o Nino, né, o Arias vai para a seleção da Colômbia. Então, assim, eu acho que esses jogos, não só o de hoje, mas principalmente contra o Inter, mostra que ele vai ter que tomar uma decisão. Vou jogar com 2 volantes, com o André e com o Alexander, e vou começar com o garoto na frente, com o Cano, e vou deixar o Ganso no banco? Na minha opinião, é a melhor formatação para o jogo contra o Boca, que eu, né, fiz a cobertura da partida Palmeiras e Boca. Acredito que o time com esses 2 volantes que sabem jogar, André e Alexander, você perde o talento do Ganso? Perde. Daquele passe final, daquele ser o maestro no meio campo. Só que o Ganso com o Kennedy, o Ganso está muito atrás. O Ganso está organizando o jogo na intermediária, ou
na ofensiva nem aparece muito ali na entrada da área. Quem está flutuando ali com liberdade é o Marcelo e o Arias. Eu acho que para um jogo contra o Boca na decisão, já que a torcida e o próprio time está pensando muito no dia 4, acho que tinha que dar atenção ainda ao brasileiro. Porque se não ganhar a Libertadores, o Fluminense nessa rodada pode sair até do G6. Se o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense vencerem o jogo. Então, assim, não pode abandonar de vez o Campeonato Brasileiro. Não está garantido na Libertadores do próximo ano. Se vencer a Libertadores, tudo bem. Mas eu acho que o Diniz vai ter que tomar essa decisão. Nesse momento, eu sacrificaria o Ganso no time, para ter uma proteção com o André e dar liberdade para o Marcelo, para o Arias, para o Keno, para o Cano, para o Kennedy, né? Porque o Marcelo vai flutuar e vai organizar. E o Ganso não está entregando tudo aquilo que a gente sabe que ele pode entregar. De acordo, Praça, uma final de Libertadores contra Eu também acho também, né? Eu concordo com as explicações aí, né? A colocação do Zinho, né? O Fluminense vai ter que tirar um jogador e esse jogador é o Ganso. O Ganso é o jogador que está abaixo do esperado, então é natural ele ficar no banco de reserva, entendeu? Não vai cortar o clima do Fluminense. O Fluminense está jogando muito bem, entendeu? E tem que, na minha opinião, tem que jogar da forma que tem jogado. Entendeu? Hoje não jogou bem contra o Botafogo. O Botafogo, na minha opinião, foi superior. O Lúcio Flávio teve muita consciência, voltou o Tiquinho Soares, né? E com isso, na minha opinião, o time do Botafogo fica muito forte quando fica com aquela formação que tinha lá atrás, lá com o Luiz Castro, né? O mesmo time. E com isso, galera, o Botafogo é uma equipe muito forte, na minha opinião. Botafogo, após essa rodada, Botafogo depende dele. Botafogo não tem que ficar fazendo conta, querendo pensar em outro clube. Botafogo agora já pode fazer as continhas, ó. Quantos jogos aqui eu tenho que vencer para poder ser campeão? Porque se o Botafogo emendar mais umas 7, vamos botar 7 vitórias no Campeonato Brasileiro, é campeão, não tem como. Não tem como. Eu acredito que o Botafogo vai ser campeão com mais 5 rodadas de antecedência. O Botafogo perder esse título, o Botafogo tem que vacilar muito, coisa que eu não acredito que vai acontecer, galera. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, também, que é muito importante pro nosso canal. E falam também, galera, o que vocês acharam do time do Fluminense. Na minha opinião, o Fluminense jogou muito abaixo do esperado, né? Jogou com o time titular e não jogou tão bem, né? E preocupa um pouquinho. O torcedor fica meio preocupado. Vamos ter a parada da data FIFA, o Diniz vai estar com a seleção. Como que o Fluminense vai voltar para jogar contra o Boca Juniors? Porque o Boca Juniors vai estar foco total na final. Foco total. Isso daí vocês podem ter certeza que não vai ser um jogo tão fácil assim, não. O torcedor pode estar pensando, o time dos caras não é tão bom, tal. Tá pensando que vai ser moleza, porque não vai ser. É uma final, é o Boca Juniors, tem camisa, não pode ter o melhor elenco da América, mas tem camisa, entendeu? Então o Fluminense tem que manter os pés no chão, porque não tem nada ganho ainda e tem que continuar pontuando no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e até o próximo vídeo.